Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Mais um encontro a respeito dos crimes contra a dignidade sexual, propriamente dito, os crimes contra a liberdade sexual, capítulo 1. Hoje vamos enfrentar o artigo 218b, que trata-se aí do crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou de adolescente ou de vulnerável. Assim como foi falado nas aulas anteriores, trata-se de um crime hediondo. Crime hediondo é aquele crime etiquetado, é aquele crime em que o legislador atribuiu alguns efeitos aí na questão referente ao cumprimento de pena. O livramento condicional, ele é com cumprimento muito maior da pena, 2/3 da pena, ou se for reincidente específico, não tem nenhum livramento condicional. A questão da progressão de regime, a pena ela deve ser feita num espaço de tempo maior. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. A questão da prisão temporária, ela é de 30 dias. Então, ele tem uns efeitos em relação aí à questão do cumprimento de pena, da prisão processual, bem como aí a questão do início do cumprimento da pena em regime inicialmente fechado. Bem, então vamos lá. Aqui, quando se fala em favorecimento da prostituição, o que a gente tem de entender é o núcleo do tipo penal. Então, o núcleo aqui, ele fala em submeter, induzir ou atrair a prostituição a outra forma de exploração sexual. Então, aqui, quando você fala submeter é obrigar, seria o exemplo daqueles pais que obrigam os próprios filhos a se submeterem aí à prostituição, à exploração sexual. Induzir é fazer nascer a ideia, ou atrair aí a prostituição ou outra forma de exploração sexual. Prostituição ou outra forma de exploração sexual são elementos normativos do tipo, e esses elementos normativos do tipo, eles demandam um juízo de valor. Aí vai ter que se buscar o conhecimento empírico para saber o que é prostituição, para saber o que é exploração sexual. Então, a prostituição aqui, ela diz respeito à venda aí da sexualidade, ao comércio sexual. Então, isso é prostituição ou outra forma de exploração sexual. Aí a outra forma de exploração sexual pode ser através de filme, pode ser através de fotografia, pode ser qualquer outra forma que venha a efetivamente satisfazer a lascívia, satisfazer a vontade sexual de alguém. Aí vem lá, alguém menor de 18 anos ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Aí facilitar, impedir ou dificultar que a abandone. Então aqui vocês vão ver que no final do tipo penal, contrariando a técnica legislativa, ainda existem lá alguns núcleos, que é facilitar a prostituição ou a exploração sexual, impedir ou dificultar que a pessoa abandone tanto a exploração sexual quanto a prostituição. E aqui é necessário frisar que o sujeito passivo, ele tem que ser menor de 18 anos. Por que menor de 18 anos? Além do menor de 18 anos, lá no tipo penal a gente vai ver, fala enfermidade ou deficiência mental. Então ali a pessoa, ele não pode efetivamente entender o caráter do fato. Se ele entender o caráter do fato e der o consentimento, não vai existir o crime se a pessoa for maior de 14 anos, porque o ato sexual consentido com maior de 14 anos é fato atípico. Aí vem lá a sanção penal, reclusão de 4 a 10 anos.
Então o que a gente tem que chamar a atenção para vocês aqui é que esse crime é um crime hediondo, lá nos termos do artigo 1º, inciso 8º da Lei 8.072 de 90. Então vamos lá. O que é prostituição? Então prostituição é o comércio sexual exercido com habitualidade. Então elemento normativo do tipo. E vem lá qualquer outra forma de exploração sexual. Como disse anteriormente, essa qualquer outra forma de exploração sexual, ela vem aí qualquer coisa que atenta contra a dignidade sexual da pessoa, ou seja, mediante fotografia, mediante a exposição pública das partes íntimas da pessoa. Isso por si só vem a caracterizar a infração penal. O objeto jurídico do tipo penal é a dignidade sexual do menor de 18 anos ou portador de doença ou enfermidade mental, que vai levar o sujeito aí a não ter um desenvolvimento sexual saudável, ou seja, que venha efetivamente a colocá-lo na condição de vulnerável, na condição de não entender aí o ato sexual, tá certo? O objeto material é a pessoa menor de 18 anos ou portadora de enfermidade ou deficiência mental, sobre o qual recai a conduta criminosa. Só para esclarecer e lembrar, objeto jurídico, bem jurídico tutelado, que aqui no caso é a liberdade sexual, a dignidade sexual, e objeto material é a coisa, a pessoa ou objeto sobre o qual recai a conduta. Núcleo do tipo lá, submeter, induzir ou atrair a prostituição. Submeter significa sujeitar, subjugar. Então aqui nessa circunstância a pessoa submete, ou seja, ela vem a obrigar a pessoa a um determinado comportamento. Induzir, isso foi visto no artigo 122 do Código Penal, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Induzir significa fazer nascer a ideia. Fazer nascer a ideia de quê? De prostituição ou aí efetivamente de exploração sexual. A pessoa vai se curvar a essa questão. Aí vem lá, atrair é aliciar, é efetivamente seduzir a pessoa, é chamar a pessoa. Então, nesse caso aqui, o verbo atrair significa aliciar, significa trazer, significa convocar. Aí lá embaixo, e tem ainda aí o facilitar, lá embaixo, lá, facilitar. O que é facilitar? Facilitar nesse contexto aqui é o sentido de simplificar o acesso, é o sentido de fazer, de tornar mais fácil, de abrir as portas. E vem lá impedir ou dificultar. Impedir é vedar, é obstar, e aí dificultar é causar qualquer empecilho. Aí aqui a gente tem que ver que trata-se de um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, e aqui o agente praticando um ou mais núcleos do tipo penal, ele responde por um único tipo penal. Se ele praticar todos os núcleos do tipo penal, o crime é um só. Se praticar um núcleo só, ou a infração penal vai ser a mesma. Na dosimetria da pena, lá nos termos do artigo 59 do Código Penal, é que o juiz vai efetivamente fazer essa dosimetria. Se ele incidir em mais de um núcleo, vai ficar acima do mínimo legal. Sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo aqui é qualquer pessoa, é um crime comum, é um crime que não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo, ou seja, qualquer pessoa pode cometer essa infração penal. E o sujeito passivo? O sujeito passivo é a pessoa menor de 18 anos
ou aí que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato sexual. Então essa circunstância vai caracterizar o sujeito passivo. Necessário destacar que a pessoa já prostituída, ela não pode ser vítima do delito aqui do 218, a linha B, porque aqui já induzir a prostituição. E mesmo sendo menor, se ela já é prostituída, não vai caracterizar aqui a questão de submeter e induzir. A pessoa já está inserida nesse meio. Pornografia infantil. Também é necessário deixar muito claro que a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 240, 241 e 241A a 241E, ele traz vários tipos penais referentes aí à questão da pornografia infantil. Então, lá é lei especial em relação ao Código Penal, em relação ao 218B. Então, muitas vezes, se não houver a adequação ao 218B do Código Penal, que é um crime hediondo, vai se valer do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 240, 241 até 241, letra E. Nesses casos aqui, não vai haver, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, não vai haver exploração sexual ou prostituição, porque no caso aí, se houver a exploração sexual ou a exploração sexual, a prostituição ou exploração sexual vai cair no Código Penal. Aí, prostituição ou exploração sexual, Código Penal. Se houver qualquer outra forma lá de delito relacionado à sexualidade, artigo 240 e 241 até o 241 do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bacana? Então aí você tem a norma especial que regulamenta também essa circunstância. Elemento subjetivo é o dolo. Então aqui é a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal incriminador. Aqui não há um fim especial de agir, não há elemento subjetivo do injusto e não se admite a modalidade culposa. O tipo penal aqui só existe na modalidade dolosa. Finalidade lucrativa e aplicação cumulativa da pena de multa. É expresso aí no próprio tipo penal, vai falar no parágrafo 1º, se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. Isso aí vale para quase toda a legislação penal, com raras exceções. Se o agente se beneficia economicamente da infração penal, via de regra, há aí a imposição cumulativa da pena privativa de liberdade e a pena pecuniária, que é a pena de multa. Então, nesse caso aqui, o parágrafo 1º tem norma expressa nesse sentido. Consumação. Aí nós vamos ter questão da consumação em relação aos núcleos do tipo penal. Submeter, induzir, atrair e facilitar. Aí, nesses núcleos, o tipo vai se consumar a partir do momento em que a vítima passa a se dedicar à prostituição com habitualidade ou aí à exploração sexual ou qualquer outra forma. Nesse caso, trata-se de um crime instantâneo, ou seja, no momento em que praticou ou se submeteu aí à exploração sexual, vai estar praticado, vai estar consumada a infração penal. Prostituiu, ficou provada a prostituição e tem uma forma de exploração sexual, vai estar consumada a infração penal. A tentativa nesse crime aqui
Espera aí, faltou aqui a questão dos outros aqui, nas modalidades finais lá, impedir ou dificultar, vai ser crime permanente. Crime permanente é aquele em que a conduta se prolonga no tempo. Enquanto o agente estiver impedido ou dificultando, a conduta se prolonga no tempo e, nesse caso, é possível a prisão em flagrante delito a qualquer tempo, porque nesse caso vai incidir lá a norma lá prevista no artigo 303 do Código de Processo Penal, que fala do flagrante no crime permanente. Enquanto durar a permanência, o agente encontra-se em estado de flagrância e pode ser preso a qualquer momento aí pela autoridade policial, seus agentes ou qualquer do povo. Como aqui os núcleos do tipo permitem fracionar a infração penal, é possível fracionar a conduta, é possível aí o crime tentado, o conatos, lá nos termos do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que dispõe diz o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Só lembrando lá a tentativa perfeita ou acabada e a tentativa imperfeita ou inacabada, quando o agente é impedido de praticar os atos de execução. Na perfeita ou acabada, ele pratica todos os atos de execução e mesmo assim a infração não venha a acontecer. Aí, no parágrafo 2º, nós temos as figuras equiparadas. Então, ele vem e coloca assim: incide nas mesmas penas que... Aí vem lá, quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 anos e maior de 14. Por que maior de 14 anos? Porque se o agente, nessa circunstância, pratica o ato conhecendo essa questão da exploração sexual ou da prostituição, ele vai estar incidido aqui, ó, na situação descrita no caput desse artigo. Então, frisa muito bem isso aí. Na situação descrita no caput desse artigo, prostituição ou exploração sexual. Por que tem que ficar claro? Porque o ato sexual praticado com menor de 14 anos aos 18 anos é válido desde que tenha o consentimento. Se tiver consentimento do maior de 14 e menor de 18 anos, o ato sexual é atípico, porque o consentimento é válido. Agora, nesse caso da figura assemelhada, vai existir a infração penal, porque vai ter a prostituição ou outra forma de exploração sexual. Aí 2, o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas nesse artigo. Volto a frisar aqui nos termos lá da teoria do crime, do artigo 18 do Código Penal, crime doloso. No crime doloso, essas circunstâncias, para serem imputadas ao sujeito ativo, elas precisam entrar na sua esfera de conhecimento. Então, se em um hotel, se em um local onde é locado aos finais de semana para exploração sexual, se o agente não tiver conhecimento de que estão ali menores de 18 anos nessa circunstância, ele não vai poder ser responsabilizado. Vai ser responsabilizado quem inseriu essas pessoas, quem não inseriu. E aqui a gente tem que chamar a atenção que esses estabelecimentos que existem, que são legais, que têm alvará de funcionamento, onde se explora aí a prostituição, se houver a caracterização do crime do 218B do Código Penal, um dos efeitos da condenação é aí a cassação da licença de localização e funcionamento do estabelecimento, conforme dispõe aí o parágrafo 3º. Vem lá, na
hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º constitui efeito obrigatório da condenação. A cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Então, aí nesse parágrafo terceiro, vocês põem aí, ver artigo 91 e artigo 92 do Código Penal Brasileiro, onde são colocados lá os efeitos da condenação. Então, aqui no artigo 218b do Código Penal, nós temos lá no parágrafo terceiro um efeito da condenação específico, que é dirigido para o crime aí previsto no artigo 218b, e aí parágrafo 2º do Código Penal Brasileiro, qual seja aí a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Bacana? Vamos agora para o módulo 2.